A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Aqui é o pastor Magno Mota, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Colônia, em Eunápolis, Bahia. E estamos aqui nesse momento para fazermos aquele momento de reflexão. Essa palavra vai estar no YouTube e eu queria pedir a você que compartilhe e se inscreva no nosso canal para sempre estarmos postando esses pequenos vídeos de reflexão. A palavra de hoje está no livro de Neemias. Todos nós sabemos, ou pelo menos você que está em contato sempre com a Bíblia, que Neemias foi o grande reconstrutor dos muros de Jerusalém e deu-se início à reconstrução também espiritual daquele povo. No capítulo de número 1 do livro de Neemias, a palavra de Deus nos diz que, no versículo de número 2, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Meu querido, minha querida irmã, você que está nos acompanhando aí no nosso canal, a pergunta é: o que fazer quando tudo não vai bem? O que fazer quando as coisas não vão bem na nossa vida, na nossa caminhada? Todos nós sabemos e todos nós enfrentamos situações na nossa vida que muitas vezes nos falta o chão, nos foge o terreno dos pés. E ficamos desequilibrados e muitas vezes desanimamos, choramos, nos lamentamos e, por que não dizer, a vontade de parar, de desistir. Mas o que fazer, pastor Magno, se eu recebi uma notícia ruim? O que fazer, pastor Magno, se o diagnóstico não foi bom? O que fazer se a minha família está indo mal? Nós aprendemos algumas lições aqui com Neemias, o homem que teve a bravura de enfrentar os problemas. Primeira coisa, devemos ter a bravura de enfrentar de frente os problemas. Segundo, nós devemos ter aqui em mente o que Neemias fez. Além dele ter a bravura, ele sabia que a solução não estava nele, mas estava em Deus. Nós devemos saber de uma coisa: quando as coisas começam a ficar ruins para nós, nós devemos aprender a encarar os problemas de frente, não fugir deles, mas acima de tudo, colocar a nossa confiança em Deus. No versículo de número 4, a Bíblia diz que quando ele ficou sabendo da notícia, que os seus compatriotas, que os seus irmãos, que aqueles que eram de sua família, da sua pátria, estava agora em grande aperto. Os muros de Jerusalém estavam com as suas portas queimadas, o muro fendido, sinal de que o inimigo teria entrado, devastado, e que o que restava agora é só lamentar. Quando Neemias faz isso, ele fica sabendo disso,
A Bíblia nos diz que Neemias assentou-se. Primeira coisa, calma. Assente-se. Veja pela perspectiva do que está acontecendo. Se assente. Tenha calma. Não se desespere. Vai vir lágrima nos olhos, que a Bíblia diz que Neemias chorou. E não chorou pouco não, ele se lamentou. Ele se lamentou muito pelo que está acontecendo. E a Bíblia vai nos dizer que por alguns dias este sentimento tomou conta do coração de Neemias. Ele pensou, ele fez projetos, ele traçou planos, ele chorou pela situação. Uma coisa que eu aprendo aqui é que quando os problemas surgirem, nós devemos parar, sentar, até chorar, lamentar por alguns dias, mas buscar estratégias para que possamos vencê-los. E a Bíblia diz que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Outra coisa que Neemias nos ensina aqui diante de problemas que nos surgem é que nós devemos traçar um plano e colocarmos esse plano diante de Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Aí você me pergunta, mas às vezes a mente está turbada, o problema veio. Neemias também estava assim. Ele chorou muito, ele se lamentou muito, mas ele se assentou. Se assentar aqui é respira fundo, veja onde você errou, veja onde está o problema, veja o que causou isto, veja as saídas, as possibilidades. Você não pode se desesperar, perder a cabeça. Você tem que aprender a enfrentar a situação de frente, de cabeça erguida. E a palavra de Deus nos diz que Neemias começa a falar com Deus em oração e diz: Senhor, lembra-te, pois das palavras que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Neemias detectou o problema. Ele disse: o problema foi que nós falhamos com Deus. E como é que eu vou resolver isso? Pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus que possa nos ajudar no enfrentamento da solução deste problema. Deus está falando com você nessa hora. Talvez você, ao invés de sentar e até chorar, para poder acalmar a mente, você está tomando decisões precipitadas. Eu tenho uma palavra de Deus para você reconstruir a tua vida e dar a volta por cima. Você tem que refletir sobre o que você fez. Então fica essa primeira parte desta palavra. Reflita no que você fez. Assente-se, respire fundo e comece a conversar consigo mesmo. Passe alguns dias refletindo sobre esta situação. Acalma. Talvez não foi o esposo que errou, foi você, minha irmã. Talvez não foi a esposa que errou, foi você, meu irmão. Talvez não é o patrão que não queira te dar o aumento. Talvez é você que não tem feito por onde. Talvez você não tenha tido êxito nas tuas finanças.
e você está tão contrariado que coloca a culpa em todos e até em Deus. Mas talvez seja você, reflita, é você que não está sabendo administrar. Neemias se assentou quando ele soube a notícia ruim. E quando ele se assenta, ele começa a refletir, diz: como é que eu vou solucionar isso? A situação é grave, o problema é gravíssimo. Como eu vou fazer isso? E ele começou a chorar, se lamentar. Mas no fundo da sua alma, ele começou a procurar a solução. E ele viu que a solução estava na orientação de Deus. Então que Deus te abençoe e possa nessa hora te dar uma orientação como deu a Neemias. Ele pediu perdão a Deus. Deus entrou na história e Neemias pôde ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Esta é uma reflexão. Reflita, pois Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe.